O oficial de segurança Thompson bloqueia a entrada de um prédio federal, impedindo a passagem de uma mulher negra, bem vestida. Pessoas como você não têm lugar neste edifício. Uma palavra minha e poderia fazê-la desaparecer. A mulher permanece imóvel, sua expressão indecifrável, enquanto mergulha a mão na bolsa. Ela retira um cartão de identificação e o estende com dedos firmes. Thompson o agarra, examina por um instante e, com um sorriso irônico, o joga no chão. Pegue, ordena, observando enquanto ela se abaixa lentamente para recolher seu documento. Não me interessa qual documento falso você tenha. Este é um prédio federal seguro. Ele aponta para uma pequena mesa ao lado do posto de segurança. Esvazie sua bolsa. Tudo. Seus olhos deslizam com desprezo pelos outros funcionários, todos brancos, que passam sem inspeção. A mulher retira cada item meticulosamente, organizando-os com movimentos precisos, enquanto Thompson paira, observando cada objeto com suspeita exagerada. Ao reorganizar seus pertences, ela fixa os olhos nos dele. Sabe quem eu sou? Pergunta, sua voz baixa, mas clara. Thompson ri, um som áspero que ecoa pelo saguão. Apenas mais uma ninguém tentando ser alguém. Mal sabe ele que está prestes a se tornar seu pior pesadelo. Alina Davis atravessa as portas giratórias do escritório de campo do FBI em Filadélfia, às 8h47 em ponto. A recém-nomeada diretora optou por um traje casual de negócios, calças de carvão e uma blusa azul marinho discretamente escolhida. Hoje não se trata de ostentar credenciais ou impor autoridade. Trata-se de observar as operações como realmente funcionam quando a liderança não é esperada. O oficial Thompson está em seu posto, 15 anos de serviço de segurança, pesando em seu distintivo excessivamente polido. Seus olhos seguem a Lina desde o momento em que ela entra, estreitando-se à medida que ela se aproxima. Não é sua primeira experiência com alguém que não se encaixa em sua visão de quem pertence ali. Documento e propósito da visita. Exige sem sequer fazer contato visual. A mente de Thompson corre por um turbilhão de suposições. Sem escolta, provavelmente perdida. Talvez seja funcionária da limpeza que não sabe qual entrada usar. Uma série rápida de flashes percorre sua memória, fragmentos do seu próprio arquivo de pessoal que voltarão à tona mais tarde. 3 queixas por fiscalização excessiva, todas descartadas em 2022. Uma reclamação formal misteriosamente apagada do sistema no ano passado. Um padrão sistemático e inegável. À direita de Thompson, um empresário branco se aproxima da segurança. "Bom dia, Jim!" chama Thompson, acenando e permitindo sua passagem com um olhar rápido para o distintivo. "Como está aquele swing de golfe?" Uma mulher branca segue, sua bolsa sem inspeção, enquanto Thompson a libera com um sorriso. "Tenha um bom dia, Sra. Roberts." Thompson retorna sua atenção a Alina, com a expressão endurecendo. Ele acena para seu parceiro na estação adjacente. "Ei, Reynolds, mais uma tentando passar despercebida", diz alto o suficiente para Alina ouvir, provavelmente pensando ser alguém da limpeza fora de lugar. Reynolds ergue os olhos, um leve desconforto cruzando seu rosto antes de encolher os ombros, indiferente. Thompson desliza o cartão de Alina de volta sobre o balcão. Quando ela estende a mão para pegá-lo, ele deixa-o cair deliberadamente no chão entre eles. Seus olhos se fixam nos dela, desafiadores, expectantes. Ao se abaixar para recolher seu documento, Thompson não percebe que acabou de cometer um suicídio profissional. Alina se ergue lentamente, o cartão preso entre os dedos. Seus movimentos são deliberados, dignos, cada segundo carregado de tensão silenciosa. Ela encontra o olhar de Thompson, sua expressão sem revelar nada da avaliação calculada. Por trás de seus olhos, "Posso ter seu nome e número do distintivo, por favor?"
Sua voz carrega a autoridade silenciosa de quem está acostumado a ser ouvida na primeira vez. Thompson escarnece, movendo a mão para cobrir seu distintivo. Para quê? Para que você registre uma reclamação que nunca será lida. As luzes fluorescentes refletem o suor em sua linha capilar, apesar do ar-condicionado agressivo do prédio. Reynolds se movimenta de um pé para o outro, os olhos alternando entre Alina e seu parceiro. Seu desconforto é palpável, mas seu silêncio é a essência da cumplicidade. Tenho um compromisso, declara Alina sem tom defensivo, apenas um fato simples. Com quem? Thompson exige, pegando o telefone da mesa. Ele soletra o nome dela incorretamente, observando-a com suspeita performática. Nenhuma Alina Davis na lista de hoje, anuncia após conversa rápida. Nenhum compromisso. Existe. Confira novamente, talvez sob diretora Davis, sugere Alina. A risada de Thompson vem rápido demais, alto demais. Não há compromisso. Você precisa sair agora, ou eu a removo por invasão. Sua mão se move em direção à arma, um sinal inconsciente de escalada. Do outro lado do saguão, um jovem analista chamado Taylor ergue os olhos de um arquivo, o reconhecimento surgindo em seu rosto. Um memorando circulado na semana passada. Diretora Davis conduzindo inspeções surpresa ao longo do mês. Taylor dá meio passo à frente, depois hesita, calculando mentalmente o risco pessoal versus obrigação moral. Não vou sair, diz. Alina, sua voz firme, apesar da crescente agitação de Thompson. Tenho negócios legítimos aqui. Thompson contorna o balcão, invadindo o espaço dela. Isso é suficiente. Vou chamar reforço para removê-la. Sua voz sobe, criada para gerar cena e pintar Alina como agressora. Luna está cometendo um erro, ela responde, não como súplica, mas como advertência. O rádio de Thompson já está em sua mão. Vamos ver sobre isso. Você tem exatamente 5 segundos para se afastar ou prometo que vai se arrepender de ter colocado esse distintivo, reforço de segurança até a entrada principal. Invasor beligerante se recusando a cooperar. Sua voz estala pelo rádio, os olhos nunca deixando o rosto de Alina. Ele aponta para uma cadeira de plástico, dura encostada na parede. Sente-se agora. Alina avalia suas opções com precisão clínica. Criar uma cena não tem propósito. Documentar esse encontro, sim. Ela se senta, costas retas, mãos cruzadas no colo, enquanto olhares curiosos se voltam para o espetáculo que se desenrola. Tentando se infiltrar em um prédio federal, Thompson anuncia em voz alta para que os funcionários que passam escutem. Ela alega ter um compromisso que não existe. Reynolds se aproxima, baixando a voz. Talvez devêssemos verificar melhor as credenciais dela. Conferir o banco de dados novamente. Volte para seu posto. Thompson responde com aspereza. Eu cuido disso há 23 minutos. Alina nota o horário exato no relógio do saguão. Thompson a faz esperar. Durante esse tempo, ele processa 17. Outros visitantes, 15 brancos, 2 asiáticos, todos com inspeção mínima. Tudo isso enquanto ela permanece sentada, em plena vista pública, como um exemplo cautelar. Levante-se, Thompson finalmente ordena, retirando luvas de látex de seu posto com lentidão teatral. Inspeção de segurança reforçada. Alina se ergue mantendo contato visual neutro, enquanto Thompson circula ao seu redor. Tire o casaco, também os sapatos. Sua voz ressoa o suficiente para que os visitantes próximos se voltem. Pessoas como você costumam esconder itens. Pessoas como você. A frase paira no ar, carregada de implicações. Alina obedece, catalogando mentalmente cada violação, cada testemunha, cada ângulo de câmera com precisão metódica. Braços abertos. Thompson posiciona suas mãos luvas ao longo de seu corpo, demorando-se inadequadamente nas costelas. Procedimento padrão. Acrescenta com um sorriso que contradiz a frase. Um som quebra a tensão. Taylor se aproxima com um copo de água,
estendendo-o a Alina com determinação nervosa. Achei que pudesse precisar, sussurra. Eu sei quem você é. Alina aceita a água, balançando a cabeça discretamente. Seus olhos dizem, aguarde, mais do que sua posição permite. Thompson intercepta, derrubando o copo da mão de Alina. A água espirra pelo chão polido. Não interaja com suspeitos, berra para Taylor. Volte ao seu posto ou reportarei que interferiu no protocolo de segurança. Durante toda a humilhação, o olhar de Alina registra sistematicamente rostos, crachás, testemunhas, a câmera de segurança no canto nordeste, o horário no display digital, a recepcionista desviando o olhar envergonhada. Ela não está apenas suportando o momento, está preservando-o, preparando-o para registro. Calce seus sapatos. Thompson finalmente ordena lentamente. Quando se volta para pegar o rádio, ele ouve a voz urgente de seu supervisor. Thompson, reporte-se à estação 2 para inspeção de pacote. O rádio cai em silêncio, deixando Thompson visivelmente irritado pela interrupção. Não se mova, ordena Alina antes de se afastar. Na ausência dele, Alina age, não por pânico ou desespero, mas com a precisão calculada de quem domina o planejamento de contingência. Ela alcança o bolso do casaco, retira o celular, com sutileza. 3 letras compõem sua mensagem para sua assistente executiva, XRQs. Nada mais é necessário. Protocolo estabelecido no primeiro dia como diretora. Do outro lado da cidade, na sede do FBI, o telefone da diretora adjunta Coleman vibra. Sua expressão muda de cansaço burocrático para foco aguçado. Ela pega uma linha segura, iniciando uma série de ações predeterminadas, sem perguntas, sem confirmações. Thompson retorna, passo firme, olhos semicerrados com suspeita renovada. Meu para cá, direciona, apontando para uma sala de segurança sem janelas. A sala é pequena, utilitária, com uma mesa de metal e 2 cadeiras fixadas ao chão. Thompson fecha a porta com um clique deliberado. Telefone, exige, palma, estendida. Procedimento de segurança. Alina entrega o aparelho, já tendo enviado o necessário. Thompson o guarda em uma gaveta de metal, trancando com ênfase teatral. Sabe, diz, baixando a voz para um tom confidencial, encostando-se na mesa. De pessoas que não pertencem, desaparecem o tempo todo em nosso sistema. Documentos se perdem, acesso é negado. Seu sorriso não alcança os olhos. Ninguém sequer procuraria alguém como você. Quando Thompson sai para buscar formulários, o olhar de Alina imediatamente localiza a câmera de segurança no canto superior. Ela se posiciona exatamente em seu campo de visão, encarando a lente. O oficial Thompson afirmou que pessoas que não pertencem desaparecem o tempo todo, declara claramente, repetindo suas palavras para registro. Ele ainda disse, ninguém procuraria alguém como você, enquanto confiscava meus pertences e me detinha sem motivo. Seus olhos alcançam o telefone fixo sobre a mesa. Ela ergue o receptor, discando um número de memória. Código de autenticação 8736 Delta informa quando a linha conecta. Protocolo silencioso. Escritório de campo, Filadélfia, posto de segurança. Ela devolve o receptor ao gancho justo quando os passos de Thompson se aproximam. A cena se divide, Alina sentada, composta, na sala austera, enquanto do outro lado da cidade, sua equipe executiva se mobiliza com eficiência prática. A diretora adjunta, Coleman notifica o diretor adjunto Harrison, que acessa o feed de segurança. Em poucos minutos, 16 altos funcionários do FBI acompanham cada ação de Thompson em tempo real, registrando cada palavra, cada gesto. O dedo de Harrison paira sobre o botão de intervenção e depois recua. Ele reconhece a estratégia de Alina. Ela não está apenas sofrendo discriminação, está documentando uma falha sistêmica por dentro. Deixe acontecer,
Ordena, conforme instrução da diretora. Thompson retorna sorrindo, alheio ao fato de que todos os oficiais federais que poderiam pôr fim à sua carreira agora estão observando. Ele bate uma pilha de papéis sobre a mesa de metal, o som cortante no espaço confinado. Documentação da detenção. Anuncia com satisfação burocrática. Você não cumpriu os requisitos de segurança para esta instalação. Desliza os formulários em direção a Alina, batendo na linha de assinatura. Assine aqui. Reconhece que a entrada foi negada por não conformidade com os protocolos federais de segurança. Alina examina o documento e identifica imediatamente a renúncia, de direitos escondida na linguagem legal. Não vou assinar, declara simplesmente. O maxilar de Thompson se contrai momentaneamente antes de sua expressão se reorganizar em preocupação simulada. Ele alcança sua xícara de café, posicionada perigosamente próxima à borda da mesa, em um movimento deliberado demais para ser acidental. Seu cotovelo a esbarra. O líquido escuro respinga na blusa creme de Alina. Que atrapalhado eu sou, diz Thompson, puxando um punhado de guardanapos ásperos. Deixe-me ajudá-la. Com isso, Alina aceita os guardanapos sem reação, secando a mancha enquanto mantém contato visual firme. Obrigada, diz cada sílaba cuidadosamente medida. A porta se abre. Um homem em terno impecável aparece. Seu crachá o identifica como gerente do escritório, Patel. Há algum problema aqui? Pergunta, os olhos alternando entre Thompson e Alina, com preocupação profissional. Questão de segurança não é da sua alçada, responde Thompson seco. Esta mulher está detida há algum tempo. Sua identidade foi verificada no banco de dados central, insiste Patel. A postura de Thompson muda sutilmente, como um predador percebendo desafio à sua dominância territorial. Talvez eu devesse revisar suas credenciais de acesso, Patel, ver se ainda são adequadas. A ameaça paira no ar, nua e eficaz. A determinação de Patel vacila visivelmente, seu olhar se abaixa, apenas conferindo relatórios de atividades incomuns. Murmura, já recuando. Vou encontrá-lo depois. Thompson chama. A promessa inconfundível. Na sede do FBI, a sala de comando fervilha com atividade concentrada. Analistas acessam o arquivo pessoal de Thompson, revelando 17 incidentes semelhantes ao longo de 12 anos. Cada reclamação misteriosamente encerrada sem ação, todas conectadas através de um labirinto de burocracia à mesma empresa de segurança, FedGuard International. De volta à pequena sala, Thompson se volta para Alina. Todo vestígio de profissionalismo abandonado. Pessoas como você sempre acham que as regras não se aplicam, sempre querendo tratamento especial. Sua voz cai, mas continua ameaçadora. Sabe o que acontece com agitadores sob custódia? Thompson sussurra, aproximando-se demais. Eles têm acidentes. Preciso de atendimento médico, anuncia Alina, uma mão sobre o peito. Meu coração está acelerado. Gostaria de uma testemunha presente. Thompson a examina em busca de sinais de engano, olhos semicerrados. Que timing conveniente. Ninguém vai cair nessa. Não estou fingindo, responde Alina com firmeza. Negar atendimento a um detido é violação da seção 4.7 dos protocolos federais de segurança. A surpresa de Thompson, ao perceber o conhecimento dela, surge brevemente em seu rosto, antes de sua máscara de autoridade retornar. Reclamando de problemas médicos para obstruir procedimentos de segurança, diz, fazendo questão de anotar. Possível instabilidade psicológica observada, ele cria uma trilha documental, justificando cada ação cuidadosamente. Alina observa com interesse desapegado, assistindo a uma peça previsível se desenrolar exatamente como esperado. A porta se abre novamente. O oficial Reynolds entra, incerteza visível em seus ombros hesitantes.
Alguma atualização na verificação? Pergunta deliberadamente sem olhar para Alina. Ainda processando. Thompson responde secamente. Por que não se mostra útil e vai monitorar a entrada leste? Desconsciente de estreitar as escolhas do subordinado. Olha, talvez devêssemos apenas liberá-la com um aviso. Já passou de 1 hora. Está questionando meu julgamento? A voz de Thompson se eleva. Humilhação pública calculada. É como mecanismo de controle. Porque posso adicionar insubordinação ao relatório de hoje, se quiser. A coluna de Reynolds se endireita momentaneamente antes de ceder à aquiescência. Não, só conferindo. Então está tudo certo. Thompson o dispensa com um gesto de mão. Enquanto Reynolds se afasta, Thompson volta sua atenção para a bolsa de Alina, ainda sobre a mesa. Hora de uma inspeção adicional. Ele vira a bolsa. Objetos pessoais caem sobre a superfície de metal. Dedos vasculham suas posses com deliberada invasão. Carteira, chaves, uma barra de proteína, um pequeno caderno. No fundo, um cartão. Plástico com o logo do FBI chama sua atenção. Ora, diz, segurando-o. ID federal falsa. Isso é uma infração séria. O cartão está claramente marcado para instalações atléticas do FBI. Mas Thompson escolhe enxergar apenas o que serve à sua narrativa, imitando um oficial federal. Agora estamos chegando a algum lugar. Taylor aparece na porta, segurando uma pasta. Senhor, tenho informações sobre... Chamei você? Thompson os interrompe. Mais uma interrupção e você limpa sua mesa. Entendido? Atrás de Taylor, Patel retorna com outro homem, o diretor adjunto de segurança Wilson. Qual é o status aqui? Wilson pergunta, tom neutro, mas autoritário. Thompson se endireita, dirigindo-se a um superior, mas mantendo sua postura. Dominante. Possível violação de segurança. A pessoa tentou entrada com credenciais falsificadas, apresentando também identificação falsa do FBI. Estou preparando as acusações. Chen franze a testa. Você já verificou as informações dela no NCIC? Sei fazer meu trabalho. Thompson responde, a voz adquirindo um tom cortante. Talvez você devesse se preocupar mais com as avaliações de renovação do contrato do próximo mês. Ouvi dizer que meu tio está muito interessado nas análises de desempenho deste trimestre. A ameaça implícita paira no ar. O tio de Thompson é vice-presidente sênior da FedGuard, a empresa de segurança que os emprega a todos. A expressão de Wilson se endurece, mas ele recua, escolhendo sua batalha com cuidado. Me mantenha informado, diz, retirando-se com... Patel Alina nota a luz indicadora da câmera de segurança mudar do vermelho fixo para piscando. Override executivo ativado. Thompson se posiciona no terminal do computador, dedos voando pelo teclado com eficiência burocrática. Preparando a documentação para sua remoção, anuncia satisfação evidente no leve arqueamento da boca. Você será colocada na lista negra de todas as instalações federais permanentemente. Ele pega o telefone da mesa, discando com deliberada teatralidade. Aqui é o oficial Thompson, do edifício federal da Filadélfia. Preciso de assistência. Da polícia local com uma intrusa se passando por agente federal. Recita o endereço acrescentando. Aproxime-se com cautela. O sujeito demonstrou sinais de instabilidade. Reynolds reaparece na porta, determinação temporariamente superando sua habitual hesitação. Thompson, tenho analisado melhor as credenciais dela, diz, erguendo uma impressão. Há inconsistências no seu relatório. O nome confere com um federal ativo. Me dá isso. Thompson interrompe, agarrando o papel e examinando-o rapidamente antes de amassá-lo no bolso. Seu acesso à segurança está temporariamente suspenso, Reynolds. Entregue seu crachá até que a situação seja resolvida. Reynolds hesita, mão se movendo protetivamente para o crachá. Agora, Thompson exige palma aberta. Ou explique para sua esposa como perdeu a elegibilidade da aposentadoria
6 meses antes da hora. A ameaça atinge com precisão. Reynolds desmarca lentamente seu crachá, colocando-o na mão de Thompson antes de recuar. Derrota evidente em cada linha de seu corpo. Agora, com ambas as autoridades em mãos, Thompson retorna ao computador com vigor renovado. Vamos oficializar isso, anuncia, digitando rapidamente enquanto narra suas falsificações em voz alta. O sujeito apresentou comportamento agressivo ao ser abordado, recusou-se a cumprir medidas padrão de segurança, ameaçou verbalmente o oficial ao ser solicitado a se identificar. Alina observa enquanto ele cria sua realidade alternativa. Cada tecla cavando mais fundo sua cova profissional. Ela decide usar seu próprio impulso contra ele. Por que está fazendo isso? Pergunta com um tom genuinamente curioso, não confrontador. Thompson pausa, momentaneamente desconcertado, pela simplicidade da pergunta. Fazendo o quê? Meu trabalho. Tratando-me diferente dos outros que entraram neste prédio. Seus dedos pairam sobre o teclado. Estou aplicando os protocolos de segurança corretos a um indivíduo suspeito. O que a tornou suspeita? Alina pressiona suavemente. Especificamente, experiência, Thompson responde, retomando a digitação. 15 anos neste posto ensinam a reconhecer quem pertence e quem não pertence. E você não pertence porque a armadilha é armada com tal sutileza que Thompson cai direto nela. Pessoas como você sempre têm uma agenda, sempre tentando chegar aonde não deveriam, exigindo tratamento especial. Sua digitação se torna mais intensa, pontuando suas palavras. Alguém precisa manter os padrões. Alguém precisa proteger essas instituições de serem dominadas. Cada palavra é mais um prego em seu caixão profissional. Cada sílaba registrada pela câmera piscando acima. Um tumulto no corredor chama sua atenção. A polícia local chegou, aguardando no saguão como o protocolo exige. Thompson se levanta, endireitando o uniforme. Esperem aqui, instrui, sinalizando para um jovem segurança vigiar a porta. Não a deixem sair. O oficial júnior assente nervosamente, claramente desconfortável, mas sem coragem de desafiar a autoridade. Oficial Thompson. Uma voz autoritária chama da porta. Creio que vai conhecer a diretora do FBI. O diretor adjunto. Harrison ocupa a entrada. Seus 1,95 preenchendo o espaço com presença autoritária. Atrás dele, 4 agentes internos impecáveis formam uma barreira humana entre a sala de segurança e a multidão crescente no saguão. Thompson se volta, irritação cruzando seu rosto com a interrupção. Mas relaxa ao notar o crachá do FBI no peito de Harrison. Senhor, diz Thompson endireitando a postura. Obrigado por responder tão rapidamente. Detive uma mulher tentando infiltrar sua instalação com credenciais falsificadas. Harrison não responde, apenas se afasta, criando espaço para Thompson continuar a cavar sua própria cova profissional. Ela tem sido beligerante, não cooperativa, e apresentou uma identificação falsa do FBI. Thompson prossegue, ganhando confiança em sua narrativa. Já contatei a polícia local para processar sua prisão por se passar por agente federal. E o oficial Thompson. Harrison interrompe, a voz carregando a autoridade tranquila de quem nunca precisa elevá-la. Você já conheceu a diretora do FBI, Alina Davis? O fluxo de palavras de Thompson para abruptamente. Seu cérebro luta para processar as implicações da pergunta. A diretora? Ele tenta, sem conseguir completar. Harrison entra na sala e estende a mão para Alina. Diretora Davis, em nome do escritório de campo da Filadélfia, peço desculpas profundamente por esta recepção infeliz. A cor desaparece do rosto de Thompson, enquanto a realidade despedaça sua narrativa, cuidadosamente construída. Sua boca se abre e fecha, abre novamente, enquanto Alina se levanta da cadeira, aceitando a assistência de Harrison com uma dignidade silenciosa. Diretor adjunto Harrison. Ela reconhece com um aceno.
Vejo que recebeu meu sinal. Sim, diretora, estivemos monitorando os últimos 47 minutos. Harrison se volta para Thompson, cuja compleição agora assume um tom acinzentado. Oficial Thompson, você acabou de participar de uma inspeção surpresa dos protocolos de segurança e da resposta a incidentes de viés. Eu estava apenas seguindo o procedimento padrão. Gagueja Thompson, sua postura confiante, evaporando como orvalho sob o sol escaldante. A diretora não se identificou corretamente. Eu não tinha como saber. Ameaçar fazer alguém desaparecer faz parte do procedimento padrão, oficial Thompson? Harrison pergunta, retirando um tablet do paletó. Ele toca a tela e a voz de Thompson ecoa pela sala. Pessoas que não pertencem desaparecem o tempo todo. Ninguém jamais procuraria alguém como você. Os olhos de Thompson se movem freneticamente pela sala, fixando-se na câmera de segurança que havia esquecido em seu jogo de poder. A luz piscando agora parece zombar dele a cada pulso. Alina dá um passo à frente, sua presença preenchendo o espaço pequeno, apesar de sua estatura modesta. Quando fala, sua voz carrega o peso da autoridade institucional e da determinação pessoal. Oficial Thompson, nos últimos 90 minutos, você cometeu 17 violações separadas dos protocolos de segurança federal. 11 violações de estatutos de direitos civis, 4 casos de abuso de autoridade e 3 atos documentados de intimidação contra colegas de segurança. Ela lista cada infração com precisão metódica, como uma promotora apresentando seu argumento final. O que você não sabe, continua, é que este escritório de campo registrou o maior número de queixas de discriminação no Bureau nos últimos 18 meses. Queixas que misteriosamente desaparecem do sistema poucos dias após serem registradas. Seu olhar é firme, inabalável. Seu comportamento hoje não foi apenas testemunhado por todos nesta sala. Foi a peça final de evidência em uma investigação de 6 meses sobre discriminação sistêmica entre contratantes de segurança federal. O olhar de Thompson se dirige a Reynolds, parado na porta, com uma mistura de sensação de justiça e descrença, a Taylor, cujas tentativas anteriores de intervir agora são vistas como atos de coragem moral, e a Patel e Wilson, observando a distância, com expressões indecifráveis. Eu só estava fazendo meu trabalho, sussurra Thompson. As palavras ocus mesmo para seus próprios ouvidos. Não, corrige Alina com calma e certeza. Você estava abusando da sua posição para satisfazer preconceitos pessoais e vem fazendo isso há anos. Harrison faz um gesto para 2 agentes avançarem. Oficial Thompson, por favor, entregue suas credenciais de segurança e cartões de acesso. Você está sendo colocado em licença administrativa enquanto ocorre a investigação completa. Ao desabotoar seu distintivo do peito, o peso das consequências finalmente se reflete nos olhos de Thompson. A queda abrupta de um homem que acabou de dar um passo fora de um penhasco que nem sabia existir. Isto não é apenas sobre você, oficial Thompson, diz a diretora Davis calmamente. É sobre todos que permitiram que você agisse, e eu tenho uma lista. O escritório de campo da Filadélfia se transforma em um formigueiro de caos controlado nas próximas 72 horas. Equipes do FBI em ternos impecáveis circulam pelo Departamento de Segurança com precisão metódica, tablets de auditoria em mãos. Revisam registros de acesso, arquivos de vídeo de segurança e registros de queixas com a intensidade focada de arqueólogos, descobrindo uma civilização enterrada há muito. Tempo Thompson está sozinho em seu apartamento. Gravata frouxa, camisa amassada após 18 horas sem dormir. Seu telefone vibra na mesa de café, a 7ª ligação de executivos da FedGuard em tantas horas. Ele encara a tela sem atendê-la, vendo-a silenciar por si só.
A mensagem seguinte é sucinta: não fale com ninguém. Representação. Legal a caminho. Do outro lado da cidade, em uma sala de conferência com paredes de vidro, a equipe de gerenciamento de crise da FedGuard se reúne com determinação sombria. O vice-presidente sênior Thompson, tio do oficial, circula enquanto advogados corporativos espalham documentos sobre a mesa polida. Vamos demiti-lo imediatamente, anuncia o VP. Emitam um comunicado distanciando a empresa das ações dele. Deixe claro que foi um incidente isolado, não reflexo da política da companhia. No centro de comando temporário do FBI, Alina revisa imagens do histórico de emprego de Thompson nos últimos 15 anos. O padrão surge com clareza inconfundível. Centenas de visitantes não brancos submetidos a inspeções rigorosas, enquanto seus pares brancos passam com verificações superficiais. Os horários contam sua própria história condenatória. Tempo. Médio de espera para visitantes brancos, 47 segundos. Para minorias, 12,3 minutos. Diretora, chama um analista apontando para a tela. Encontramos algo nos registros financeiros. Alina se inclina sobre a tela, analisando rapidamente. Cada queixa de discriminação registrada contra Thompson segue o mesmo padrão. Documentação inicial, investigação preliminar e depois, nada. Casos encerrados sem resolução, papéis desaparecidos do sistema. Cruzem essas datas. Ela instrui, indicando os registros das queixas e os pagamentos da FedGuard a oficiais federais. Os dedos do analista voam pelo teclado. Os dados se alinham com precisão condenatória. 17 queixas desapareceram após 17 pagamentos a uma empresa de consultoria pertencente ao cônjuge do ex-diretor de segurança. O telefone de Thompson vibra novamente. Ele atende, a voz do tio imediata e dura. Não diga nada, não admita nada, estamos cuidando disso. Eles têm gravações, Thompson responde, voz vazia. Tudo que eu disse a ela, tudo. Silêncio se estende na linha antes da resposta, do tio. Então você está por sua conta. A ligação cai. Reynolds senta-se diante de um entrevistador do FBI. A foto de aposentadoria visível em sua mesa, lembrando-o do que pode perder e do que deseja preservar. Sim, confirma voz, firme apesar das mãos trêmulas. Testemunhei o oficial Thompson aplicar padrões diferentes, baseados na raça de forma consistente, enquanto trabalhamos juntos. Relatei 2 vezes em 2022 e uma em 2023. Ele pausa. As queixas desapareceram. Após a segunda, meu horário foi alterado para turno noturno por 3 meses. Taylor fornece nomes, datas, incidentes específicos, um catálogo de abusos testemunhados, mas nunca formalmente reportados. Todos nós sabíamos. Admitem, vergonha evidente nos olhos baixos, mas ele tinha proteção de cima. Quem falava era realocado ou pior. A evidência aumenta hora a hora. 17 atuais e antigos oficiais de segurança relatam experiências similares. Logs de segurança revelam padrões sistemáticos de tratamento discriminatório. E-mails internos entre executivos da FedGuard discutem a abordagem de Thompson com eufemismos coniventes e aprovação tácita. Na sala de reuniões da FedGuard, a CEO Gail Winters recebe os achados preliminares com compostura calculada. Claramente é um funcionário isolado, diz aos representantes do FBI. Temos políticas rígidas contra a discriminação. Alina desliza um denso arquivo sobre a mesa polida. 342 queixas em 62 agências federais. Das instalações nos últimos 5 anos, todas envolvendo seu pessoal, todas misteriosamente resolvidas sem ação. Ela abre o arquivo, revelando e-mails, registros financeiros e memorandos internos com o timbre da FedGuard. Isso não se... Trata de um funcionário isolado, Sra. Winters.
Alina diz com firmeza. Sua empresa enterrou sistematicamente queixas de discriminação, intimidou testemunhas e retaliou aqueles que se manifestaram. A máscara corporativa de Winters escorrega momentaneamente antes que ela se recompõe. Essas alegações são preocupantes. Se forem verdadeiras, conduziremos uma investigação interna. Isso não é uma alegação. Alina interrompe. É evidência de fraude contratual, obstrução da justiça e violações de direitos civis. Sua empresa agora está sob investigação. Federal. A notícia se espalha 48 horas depois. FBI descobre discriminação sistemática em empresa contratante de segurança federal. Lê a manchete. O nome de Thompson aparece no parágrafo 3, seu histórico de 15 anos de abusos resumido em detalhes clínicos. Seu telefone para de tocar. A equipe jurídica da FedGuard não atende mais suas ligações. O representante sindical responde com um e-mail curto. Dada a evidência esmagadora, não podemos fornecer representação neste caso. Enquanto Thompson assiste ao escândalo se desenrolar na televisão, mais histórias surgem. Oficiais de segurança de instalações em todo o país relatam casos similares. Ex-funcionários revelam pressões da gerência para examinar certos perfis mais intensamente do que outros. A reação pública é rápida e inequívoca. Protestos se formam diante da sede da FedGuard. Comitês de supervisão do governo anunciam audiências de emergência. 3 grandes agências federais suspendem contratos enquanto a investigação ocorre. Thompson desliga a TV. O silêncio de Leaderville. Seu apartamento pressiona-o como um peso físico. A campainha toca, um som inesperado em seu isolamento autoimposto. Pelo olho mágico, vê 2 figuras em ternos escuros, postura inconfundivelmente oficial, agentes federais com mandado em mãos. As consequências de anos de abuso de poder não controlado cristalizam-se naquele momento de acerto de contas. Ao abrir a porta, Thompson percebe tarde demais que seu tio já havia feito um acordo para salvar a própria pele. A sala de audiência administrativa federal vibra com energia contida. A luz da manhã atravessa as janelas altas, iluminando partículas de poeira que flutuam como tempo suspenso sobre os painéis de madeira polida. Thompson senta-se sozinho na mesa do réu. Seu representante sindical mantém cuidadosamente 6 polegadas de distância. A distância física espelhando o descompromisso profissional. Do outro lado, a mesa do governo abriga 3 advogados, do Departamento de Justiça, Divisão de Direitos Civis. Preparações metódicas sem pressa. Não olham para Thompson. Não precisam. O caso repousa nos 12 arquivos de evidências empilhados entre eles. Cada página é um tijolo no muro sendo erguido ao redor da carreira de Thompson. A porta lateral se abre. A equipe jurídica da FedGuard entra, tomando assentos no refeitório, em vez de na mesa de Thompson. A mensagem é clara: ele está sozinho. Todos de pé, anuncia o oficial do tribunal, enquanto o painel de 3 membros entra. A juíza administrativa, ladeada por representantes do Escritório de Gestão de Pessoal e da Comissão de Igualdade de Oportunidades no Emprego, toma seu assento no banco elevado. No caso de revogação de credencial de segurança e rescisão de emprego do oficial, Gregory Thompson, ela começa, voz sem traços de emoção, este painel ouvirá evidências sobre alegações de violações de direitos civis, abuso de autoridade e falsificação de registros federais. O representante de Thompson se levanta, já transmitindo derrota. Meu cliente deseja apresentar uma declaração de circunstâncias atenuantes, meritíssima, sem contestar as evidências registradas. O oficial Thompson mantém que estava seguindo protocolos estabelecidos, ainda que não oficiais, consistentes com seu treinamento. Meritíssima.
interrompe o advogado principal do governo, levantando-se com suavidade. Antes que o réu tente distribuir responsabilidades, gostaríamos de apresentar evidências de que suas ações não foram apenas deliberadas, mas representaram um padrão ao longo de 15 anos de serviço. A primeira testemunha chamada é Reynolds, ex-parceiro de Thompson. Evita contato visual ao subir ao palco, postura de um homem carregando um peso que deseja finalmente deixar cair. Oficial Reynolds, começa o advogado. Em seus 14 anos trabalhando ao lado do réu, você observou o tratamento diferencial de visitantes baseado em raça ou etnia. Reynolds limpa a garganta. Sim, consistentemente. E o que aconteceu quando você reportou essas observações? Da primeira vez, me disseram para aprender como funciona a segurança de verdade. Da segunda, meu turno foi alterado para a noite por 3 meses. Depois disso, pausa, vergonha evidente nos olhos baixos. Parei de reportar. Ao longo da manhã, os testemunhos se acumulam. Taylor descreve táticas de intimidação de Thompson. Patel conta como queixas de segurança desapareciam misteriosamente após serem encaminhadas à gerência da FedGuard. Um desfile de ex-visitantes compartilha experiências de humilhação e discriminação no posto de Thompson. Após o intervalo do almoço, o painel assiste às provas em vídeo compiladas, um devastador resumo de anos mostrando o padrão sistemático de tratamento desigual de Thompson. Os horários contam sua própria história condenatória. Visitantes brancos processados em menos de 1 minuto, minorias detidas por longos períodos em triagens aleatórias. Quando Thompson finalmente toma o palco, o desespero substitui sua arrogância anterior. Seus olhos buscam rostos simpáticos e não encontram nenhum. Eu só estava sendo minucioso, insiste, voz quebrando sob pressão. A segurança exige julgamento. Alguns perfis precisam de escrutínio adicional baseado em fatores estatísticos de risco. Quais fatores específicos levaram você a deter a diretora Davis? Pergunta o advogado. Thompson hesita. A armadilha é evidente, mas inevitável. Ela não parecia pertencer aqui. Não parecia pertencer, repete o advogado, deixando as palavras ecoarem. E como exatamente alguém que pertence a um prédio federal deve parecer? A pergunta permanece sem resposta enquanto o advogado reproduz a gravação das ameaças de Thompson de fazer a Lina desaparecer. A sala cai em silêncio, o preconceito explícito em sua voz reverbera pelos painéis de madeira. Em seu depoimento final, Thompson abandona as notas preparadas, desespero quebrando sua compostura. "Todos fazem isso!" exclama. "Eu fui apenas o que foi pego. Existe um entendimento sobre quem recebe escrutínio extra. Isso vem de cima para baixo." O painel delibera por apenas 27 minutos antes de retornar sua decisão unânime. Demissão imediata, credencial, de segurança revogada permanentemente, direitos de pensão perdidos, encaminhamento ao escritório do procurador do Silvio para acusações criminais por violação de direitos civis, ameaça a um oficial federal e falsificação de registros oficiais. Ao sair da sala de audiência, Thompson encontra um oficial de justiça no corredor com papéis de processo civil. Do lado de fora, descobre que seu carro foi retomado durante a noite, o primeiro dominó no colapso financeiro que se segue à demissão. O telefone toca. O visor indica chamada desconhecida. É seu tio Robert. Ele atende, esperançoso. "Aqui é a equipe jurídica da FedGuard", responde uma voz fria. "Estamos ligando para informar que a cobertura de saúde fornecida pela sua empresa foi encerrada à meia-noite. Qualquer declaração que você fizer sobre políticas da empresa constituirá a violação do seu acordo de confidencialidade." A linha cai antes que ele possa responder.
Ao chegar ao seu espaço vazio de estacionamento, uma equipe de TV o avista. Câmeras se virando para seu rosto como predadores farejando sangue. 6 meses depois, o posto de segurança do escritório de campo do FBI na Filadélfia brilha sob nova iluminação. Os cantos escuros e intimidadoras salas isoladas de triagem desapareceram. No lugar, um design de conceito aberto com divisórias transparentes e procedimentos claramente exibidos em múltiplos idiomas. Taylor, agora com o distintivo de oficial de conformidade, conduz um treinamento para novos seguranças. Nosso princípio básico é a consistência, explica, apontando para o fluxograma na tela da parede. Todo visitante recebe as mesmas etapas de triagem, independentemente de aparência, sotaque ou vestimenta. O grupo de trainees, visivelmente diverso, anota cada detalhe. Taylor continua. Nossos indicadores agora são públicos. Tempo médio de espera, percentuais de triagem secundária, taxas de resolução de queixas, tudo atualizado em tempo real e revisado diariamente. Pelo prédio, Reynolds conduz uma reunião interna de assuntos disciplinares, seu antigo desconforto substituído por autoridade determinada. O novo sistema de registro contorna completamente a gestão do contratante, explica ao responsável de segurança do escritório de campo. As queixas vão simultaneamente para a supervisão do FBI e para um grupo independente de monitoramento de direitos civis. Uma tela dividida mostra a transformação paralela ocorrendo em todo o país. Postos de segurança renovados para a transparência, guardas recebendo treinamento sobre preconceito implícito, visitantes encontrando informações claras sobre seus direitos em cada entrada. Na sede da FedGuard, o logo foi alterado. A empresa se rebatizou como Unified Security Solutions, após o acordo que exigiu nova gestão. Monitores federais ocupam escritórios no andar executivo, revisando cada mudança de política, cada decisão de contratação, cada resolução de queixa. No Capitólio, Alina presta depoimento perante o Comitê de Supervisão da Câmara. Sua postura composta contrasta com a atmosfera tensa. Diretora Davis, pergunta o presidente do comitê, sua visita ao escritório da Filadélfia foi uma inspeção aleatória ou você estava especificamente investigando o oficial Thompson? Nenhum dos dois, congressista, responde. Alina, minha visita foi parte de um esforço coordenado, seguindo padrões que identificamos em queixas anteriormente descartadas. Depois que o 7º reclamante de minoria relatou ter sido ameaçado de desaparecer naquele posto, reconhecemos que documentar o comportamento exigiria experiência direta. A audiência revela que Thompson era apenas o sintoma mais visível de uma doença sistêmica. Estatísticas passam nas telas do comitê, 74% dos visitantes minoritários submetidos à triagem reforçada contra 12% de brancos. Tempo médio de detenção 3 vezes maior para não brancos. Taxas de rejeição de queixas mostrando disparidades raciais inequívocas. A legislação resultante passa com raro apoio bipartidário. O Federal Facility Equal Access Act estabelece supervisão independente de contratantes de segurança, obriga câmeras corporais para todo o pessoal de checkpoint, cria um sistema público de acompanhamento de queixas e exige certificação anual em práticas não discriminatórias. Montagens de notícias mostram empresas de segurança em todo o país implementando reformas proativas, executivos corporativos percebendo de repente a importância urgente de iniciativas de diversidade e treinamento. Contra preconceito.
As estatísticas contam sua própria história. Queixas de discriminação caíram 63% em instalações federais. Disparidades nos tempos de processamento reduzidas em 78%. Satisfação dos visitantes subindo constantemente entre todos os grupos demográficos. Enquanto isso, Thompson tenta um emprego de segurança com salário mínimo em um shopping suburbano. A expressão da gerente muda ao revisar sua inscrição. Gregory Thompson, não é você aquele da TV? O cara que ameaçou a diretora do FBI? Ele sai sem responder. Mais uma rejeição na pilha crescente. À medida que antigas empresas de segurança se apressam para se rebatizar, Alina prepara silenciosamente sua próxima operação disfarçada. Desta vez, focada na discriminação em habitação federal. Um ano depois, Alina atravessa as portas giratórias do escritório de campo do FBI na Filadélfia. A transformação é imediatamente evidente, não apenas no espaço físico, com a área de segurança redesenhada e protocolos transparentes, mas na própria atmosfera. O clima de tensão que antes zumbia sob a superfície desapareceu, substituído por um fluxo constante de foco profissional. A equipe de segurança que a recebe reflete a diversidade total da América. O oficial Mendes processa suas credenciais com cortesia eficiente, mantendo o mesmo ritmo procedural que aplica a todos os visitantes. Saudação padronizada, contato visual consistente, tom respeitoso, tudo aplicado sem variação, sem exceção. Bom dia, diretora Davis, diz, devolvendo sua identificação. Senhora está aguardada na sala de conferência 3. No lugar da mesa, que antes dominava a entrada, agora há um quiosque de informações, atendido por uma equipe rotativa de seguranças, oferecendo orientação aos visitantes. O painel digital exibe métricas em tempo real. Tempo médio de espera, 142 segundos, taxa de triagem secundária 7%, queixas ativas 0, problemas resolvidos 3. Taylor a encontra no elevador, a antiga ansiedade substituída por confiança tranquila. Diretora, preparamos o relatório trimestral de conformidade solicitado. Na sala de conferência, Reynolds e Patel aguardam com Wilson, agora atuando como ligação ética entre contratantes de segurança e supervisão federal. A conversa flui com facilidade, compartilhando desafios de implementação e sucessos inesperados. O resultado mais surpreendente, nota Patel, foi a melhoria na efetividade da segurança. Quando os oficiais pararam de focar em triagem baseada em perfil e passaram a aplicar protocolos consistentes, na verdade identificaram mais problemas reais de segurança. Reynolds concorda. No mês passado, um empresário branco com terno caro acionou 6 alertas em nossa triagem comportamental que teriam sido ignorados no sistema antigo. Descobriu-se que tentava espionagem industrial. Chen acrescenta: a abordagem padronizada se espalhou além deste prédio. Agora, treino oficiais de segurança em todo o país sobre nossos protocolos. A cena muda para um armazém pouco iluminado na outra ponta da cidade. Thompson, agora consideravelmente mais magro, patrulha corredores vazios como vigia noturno, o único emprego que seu histórico manchado conseguiu garantir. Passa por uma sala de descanso, onde uma pequena TV transmite entrevista com a diretora do FBI sobre as reformas implementadas. O incidente Thompson, o âncora chama em tom enfático, tornou-se um marco na aplicação de direitos civis federais. O rosto de Thompson endurece enquanto observa seu legado se formar, não como o protetor de instituições que imaginava ser, mas como exemplo cautelar, estudo de caso de abuso de poder que oficiais em treinamento agora analisam. Ele continua suas rondas, passando pelo próprio reflexo em janelas escuras, um fantasma transitando por espaços onde já não importa.
De volta ao escritório de campo, Alina conclui a visita caminhando pelo saguão principal. Observa uma jovem negra entrando no prédio, recebendo o mesmo tratamento profissional que o executivo branco que a segue. Sem escrutínio extra, sem jogos de poder, sem humilhação disfarçada de procedimento. A mulher passa pela segurança, sem incidentes, sem trauma, sem ser feita sentir-se inferior, exatamente como deveria ser. Em outro prédio federal, em outra cidade, Alina se aproxima da segurança sem exibir credenciais. A oficial, jovem negra, a cumprimenta com a mesma recepção padronizada usada para todos os visitantes. Identificação e propósito da visita, por favor, solicita profissionalmente. Alina apresenta sua identificação, que é processada com cortesia eficiente, sem que a oficial saiba que está lidando com a diretora do FBI. Apenas mais uma visitante recebendo tratamento igual sob protocolos padronizados. Alina sorri ao passar, percebendo como as coisas deveriam ter sido sempre. O verdadeiro poder não é fazer os outros desaparecerem, é garantir que todos finalmente sejam vistos. Não perca outro momento de justiça sendo servida. Inscreva-se no canal Beat Stories, onde expomos abusadores de poder e celebramos quem mantém a postura. Curta, comente e compartilhe se você acredita em responsabilidade em todos os níveis. Ative as notificações para não perder nossos relatos semanais de justiça satisfatória. E às vezes ela usa um distintivo, Beat Stories, porque alguns casos são melhor servidos com justiça.